Talvez você já conheça alguma pessoa que pediu para você calar a boca. Isso é um argumento que eu jogo em consideração toda vez que as pessoas perguntam para mim, Wallace, por que as coisas talvez não estejam dando certo? E essa levada de consideração é justamente porque pedir para você calar a boca não é algo que a gente deveria se ofender tão facilmente, pelo contrário. Às vezes, de fato, a gente, com os nossos projetos, deveria ficar um pouco mais quieto mesmo, pois quanto mais a gente compartilha com as outras pessoas, maiores são as chances de dar errado. Um exemplo que eu dou para você é justamente quando você faz um comentário com alguém e as pessoas geralmente já vêm com julgamentos, as pessoas já vêm com opiniões divergentes do objetivo pelo qual você começou esse projeto, as pessoas geralmente vêm querer opinar por experiências que elas nunca passaram e você às vezes acaba ficando mais perdido do que encontrando um caminho que possa te auxiliar e te guiar para essa caminhada que você definiu então enfrentar, né, com toda a sua sagacidade, toda a sua coragem e toda a sua ânsia de viver. Então, o tema de hoje que eu queria trazer para você seria justamente o quanto você ficar quieto pode te auxiliar a desempenhar novas funções, a conseguir conquistar novos projetos e te ajudar, né, em tudo que você define como planejamento para a sua vida. Tá bom? Me chamo Wallace, sou graduando em Psicologia e Filosofia e nesse caso eu queria pedir sua ajuda para deixar um like, comentar aqui se você achar interessante algum ponto ou tiver alguma sugestão. O like seria para incentivar o canal a seguir e continuar postando mais vídeos, tá bom? E também se inscrever, né, para acompanhar a nossa caminhada de crescimento. Tá joia? Eu queria levantar primeiramente 2 pontos aqui, que nesse caso seria justamente de se dedicar primeiramente em silêncio. Quanto mais você se dedica em silêncio, maiores são as chances de algo dar errado. Por quê? Quando você se dedica em silêncio, você está focado. E o momento de foco ele é importante porque ele é a primeira fase que você tem que enfrentar para que você consiga então atingir objetivos e conseguir fazer conquistas que essas sejam as primeiras conquistas que te impulsionem a continuar. Quando a fase ela é inicial, geralmente você não consegue atribuir muito valor para si e isso acaba às vezes sendo motivador para você continuar ou desmotivador para você abrir mão. Então você precisa ter esse balanço, esse jogo de cintura, essa resiliência para conseguir entender como que a situação primeiro ela está estabilizada ou se ela nem está estabilizada e você precisa buscar essa estabilidade. Tá bom? Então dentro dos 2 pontos que eu queria trazer aqui primeiro seria o comentário. Toda vez que você compartilha as coisas com alguém e vem um comentário por cima, provavelmente esse comentário ele está nutrido de diversos vieses. E quando eu digo vieses, é literalmente tudo aquilo que a outra pessoa identifica que ela quer que você faça, ou que ela está disposta a te ajudar dentro da perspectiva dela. Só que às vezes o seu objetivo não tem nada a ver com a perspectiva dela. E isso é ruim, porque quando a gente tem aí pelo menos alguma outra pessoa que vem querer competir e trazer outros tipos de condições, agregar valores que não estão planejados dentro de todo o projeto que você elaborou, pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. Pensa comigo, se porventura você hoje já está desenvolvendo um projeto e vem uma pessoa trazer um comentário onde ela sugere que você faça uma coisa totalmente diferente que não está dentro do seu planejamento. Por exemplo, você iniciou uma faculdade, você está querendo fazer o vestibular talvez, você está dentro do curso que você queria e do nada vem uma pessoa dizendo que esse curso talvez não dá muito dinheiro. Você começa a se perguntar se de fato vale a pena estar lá dentro agora pelo dinheiro. Às vezes você está lá porque gosta da profissão, porque você se dedicaria muito bem, porque talvez é o seu lugar no mundo, né? Estar ali fazendo parte daquele tipo de curso e outra pessoa vem com um objetivo totalmente diferente que para ela faz sentido, mas não para você. E essa condição, né, de entrar em conflito acaba às vezes muito mais te prejudicando do que te ajudando. Por isso, às vezes você ficar quieto é muito melhor. Por exemplo, na primeira vez que eu fui fazer vestibular, eu fui sozinho. Não comentei com ninguém, não falei com ninguém. Tinha sim perspectiva sobre como que seria a área da psicologia, mas eu fui justamente com a cara e a coragem porque eu sabia que era uma decisão que eu tinha para mim. Então aquilo faria diferença na minha vida. As demais pessoas, elas talvez nunca entenderiam o motivo pelo qual eu procurei psicologia. Meu pai queria que eu fosse delegado, que eu cursasse direito, ou que eu entrasse até pro exército, mas não era algo que me motivaria. E provavelmente se eu tivesse comentado muito a respeito disso durante o período que eu estivesse disposto a prestar o vestibular, eu pudesse talvez ter desistido e sim, seguido a orientação por pressão familiar.
Não que isso seja negativo, pelo contrário, são profissões dignas, muito honrosas, mas ainda que elas tenham todos os seus valores, não encaixam dentro dos valores que eu carrego comigo, que talvez eu tenha de interesse em compartilhar ou atribuir, né, ou agregar na sociedade de uma outra forma. Então, alguns exemplos de condições eu anotei aqui que pode talvez te desfavorecer no sentido de você às vezes ter um comentário que não vai te ajudar muito. O primeiro seria a procrastinação. Então você acaba deixando de lado todas aquelas condições que você já tinha desenvolvido para que você pudesse então procrastinar insistentemente, às vezes só para você conseguir avaliar se vale a pena ou não levar em consideração o comentário dessa pessoa. Então você às vezes acaba atrasando o projeto, acaba deixando de lado, acaba seguindo por uma outra instância, justamente porque você seguiu um outro caminho baseado no comentário de uma outra pessoa. Ou seja, te atrasa. O segundo ponto seria a redução da capacidade produtiva. Então você diminui a quantidade de coisas que você faz porque você começa a planejar mais do que fazer. E fazer é a parte fundamental para você conseguir desenvolver algum tipo de projeto. E isso eu não estou falando simplesmente de faculdade ou algo do gênero, eu estou falando de tudo na sua vida. Você primeiro precisa começar, precisa primeiro fazer, para depois que você tiver algum resultado sólido, concreto, que te impulsione a seguir, você então começar a comentar com as pessoas. Você compartilhar com as pessoas que, comecei e deu certo, ao invés de comentar, estou planejando começar. Entende a diferença? É um peso diferente. Então provavelmente as pessoas vão entender também de formas diferentes quando elas entenderem que o que você começou já deu certo de algum modo para você e assim vai evitar certos tipos de comentário. O terceiro ponto seria o rebaixamento criativo. Às vezes você está tão engajado, tão impulsionado a querer fazer algo que você está com 1000 ideias na cabeça, o projeto já está todo desenvolvido, você já começou a planejar de mais cedo e isso já está se desenvolvendo por muito tempo. Ou seja, a sua capacidade produtiva ela está muito alta e a capacidade criativa ela está à flor da pele. E isso é muito bom porque quanto mais criativo você está, mais você se engaja a fazer algo. Porque pensa comigo, a maior dificuldade hoje que algumas pessoas têm em iniciar algum tipo de projeto é justamente saber o que fazer. Por mais que elas tenham a vontade, ainda assim saber o que fazer se torna uma dificuldade. Então você tendo interesse no que fazer, você já está engajado para fazer e você ainda precisa desenvolver algum tipo de racionalidade criativa, às vezes pode te ajudar você já ter ela e conservar ela em você, ao invés de ter que estar repassando para outras pessoas e outras pessoas ter que estar trazendo algum tipo de validação, que é o segundo tópico que eu queria trazer depois, tá bom? E por fim, o aumento do rebaixamento da autoestima. Ou seja, quanto mais você aumenta a sua baixa autoestima, pior as coisas ficam para você. Por quê? Porque você acaba às vezes tendo mau interesse em seguir as condições justamente porque elas não agradaram o seu perfil. Mas por que elas não agradaram o seu perfil se você já estava planejando? Simplesmente porque agora o seu perfil ele está agregado aos valores que outra pessoa colocou para que então fizesse sentido para outra pessoa fazer o que você teve interesse do que para você mesmo dar continuidade naquilo que você já tinha planejado. Então você rebaixa sua autoestima simplesmente por uma condição de ter pelo menos ali, descer um degrau na condição de autoestima, você conseguir avaliar toda a situação ao seu redor e tentar agradar a outra pessoa. Ou seja, a esperar uma validação externa. E essa validação externa é o segundo tópico que eu queria trazer para você, porque ele vira um comparativo, ele vira uma base de por onde você vai seguir. Então você entende que você precisa seguir sim determinadas demandas baseadas naquele planejamento que você fez. Mas pensa comigo, se você hoje precisa atender a demanda de alguém que está de forma externa, o que essa pessoa de forma externa agregou para que você pudesse então melhorar suas capacidades, tanto de criação, tanto de produção, tanto que for. Não tem como você agradar tudo, não tem como você agradar todo mundo, não tem como você agregar todo mundo no seu projeto. Pelo contrário, essa comparação, essa validação externa, ela serve muito mais para te desmotivar do que para te motivar. Porque essa validação externa ela se torna agora um limiar de o que você tem que fazer para alcançar e conquistar certos tipos de valores para que você então consiga desenvolver então todo o seu projeto para que seja validado por essa pessoa ou por esses valores que veio de forma externa e que basicamente pode não agregar nada, pode não fazer diferença nenhuma no seu projeto. Então pense, quanto mais você fala para as outras pessoas, mais elas agregam informação negativa ou que não faz sentido junto com o projeto que você está fazendo, ou o comentário dela se torna um validador externo, onde você precisa se comparar toda hora.
E o ruim de ficar se comparando toda hora é justamente que você tem que ficar toda hora parando para analisar e ver o que está fazendo sentido ou não com o que foi comentado, e não com o seu objetivo principal. A premissa do seu projeto, ele precisa ser incisivo para você, ele precisa fazer sentido para você. Não adianta você querer ficar comparando com outra pessoa, justamente porque as comparações elas são distintas. Então, a outra pessoa que trouxe essa validação, que vai trazer essa validação externa, ela não sabe o tipo de projeto que você quer desenvolver a fundo para comparar com outra pessoa, ela não sabe os recursos que você tem comparado com outros recursos que foram atribuídos, né, como valores para essa outra pessoa. Ela não sabe também qual é a caminhada que você está seguindo, qual é o tipo de projeto que você está desenvolvendo, para onde você quer seguir, onde você quer chegar. Às vezes nem você mesmo sabe onde você quer chegar, mas você está inspirado e você precisa fazer isso em silêncio. Um exemplo bem básico que eu gosto de dar aqui seria de um personagem muito conhecido da cultura pop, que seria o Luke Skywalker. Ele vivia num planeta árido, isolado, sozinho. Ele acabava sendo uma criança totalmente desprovida de qualquer tipo de esperança, até que ele teve a oportunidade de treinar com os Jedi. Ele se tornou uma criança forte, uma criança implacável, ele se tornou um prodígio. Ele tinha um mestre muito bom, ele tinha um local, né, onde ele podia aprender, desenvolver todas as capacidades dele. Só que ele foi atribuído um valor externo, que seria uma profecia, onde ele seria um salvador ou um destruidor. E infelizmente, pelo viés negativo dos velhos que haviam naquele local, né, ele acabou sendo levado em consideração como uma pessoa destrutiva, ou seja, eles tiveram medo dessa criança se desenvolver e ser contra eles, o que de fato aconteceu. Mas será que isso teria acontecido se de fato as pessoas tivessem impulsionado ele a melhorar todas as capacidades dele? Infelizmente ele acabou entrando em confronto com seu mestre, infelizmente ele acabou entrando contra, né, a Ordem Jedi. Palpatine acabou trazendo ele para o lado negro da força, que em si ele conseguiu então ter todo aquele recurso disponível para ele novamente, mas de forma produtiva, onde ele conseguiu desenvolver quem ele queria, e ele se tornou quem a gente conhece hoje como Darth Vader. Ou seja, até a validação externa para um personagem pode nos trazer uma referência de o quanto isso pode ser prejudicial às pessoas quererem comentar, às pessoas quererem saber de seus projetos ou tentar entender como que está o seu desenvolvimento pessoal sem de fato ser você. E isso é muito perigoso nos dias de hoje, justamente porque as pessoas esperam muita validação externa, mas esquecem que a única validação que elas precisam é de si mesmas. Um exemplo que eu te dou também do Darth Vader é que justamente depois que ele se tornou o Darth Vader, ele ainda continuou tendo comentários negativos a respeito dele, porque ele se tornou uma referência negativa de pessoas, né, que hoje estão no lado negro da força. E isso não é comum a gente ver hoje em dia. Infelizmente, quando às vezes você abre mão de ouvir comentários de certas pessoas, essas mesmas pessoas às vezes acabam trazendo comentários negativos sobre você porque você não compartilhou com elas ou porque você está melhor do que elas esperavam. E muitas das pessoas, às vezes, de fato, elas não querem te ver mal, elas só não querem te ver melhor do que elas. E isso é natural nos dias de hoje. Só que se você ficar esperando toda hora ter que agradar todo mundo, ou a validação externa, ou o comentário de alguém, você vai ficar preso, estagnado e não vai conseguir sair do nível 1, que seria justamente conquistar aquilo que te faz engajar para você continuar o seu projeto. Então é isso que eu queria trazer para você hoje. Pensa, toda vez que você vai fazer algum tipo de projeto, tente ele primeiro, depois você comente. Se você está em busca de tentar fazer uma faculdade, primeiro faça o vestibular, passe, depois você comenta que conquistou. Se você está em busca de talvez mudar de profissão, tente, faça a entrevista de emprego, passe, depois você comenta que conquistou isso. Depois que você tiver todas as conquistas feitas iniciais, aí você começa a comentar. Porque o que precisa primeiro é alcançar os seus objetivos. Depois a gente conversa com as demais pessoas. Claro que é bom a gente ter pessoas ao nosso redor por qual a gente possa compartilhar todas as nossas pequenas e grandes conquistas. Mas a primeira conquista ela começa dentro de você. Tudo bem? Então muito obrigado, esse é o vídeo de hoje e até a próxima. Valeu!